Este livro nasce do desejo de compartilhar uma verdade simples, mas muitas vezes negligenciada. A imaginação cria a realidade. Tudo aquilo que vivemos no mundo externo é, em última instância, fruto de imagens internas que alimentamos em nossa mente e sentimentos que cultivamos em nosso íntimo. Vivemos em uma era em que buscamos respostas fora de nós, na ciência, na religião, na sociedade ou na opinião alheia. Entretanto, a maior de todas as leis está silenciosamente dentro de cada um de nós. Essa lei pode ser resumida em uma frase: o homem se torna aquilo que imagina ser. Este não é apenas um livro sobre teoria. Ele é um guia prático, um convite à experiência pessoal. O objetivo não é convencê-lo por meio de raciocínios lógicos, mas sim levá-lo a experimentar por si mesmo o poder criador da mente. Pois somente a prática confirma a verdade. Quando falamos em imaginação, não nos referimos a simples devaneios ou fantasias soltas. Estamos tratando de uma força criadora presente em cada ser humano, que molda circunstâncias, atrai pessoas, abre caminhos e constrói destinos. O que hoje chamamos de realidade nada mais é do que a materialização de imagens outrora formadas em nossa consciência. Para compreender essa lei, não é necessário ter conhecimento acadêmico, afiliar-se a alguma religião ou acreditar em dogmas. Basta um coração aberto, disposto a testar e comprovar. O que será apresentado ao longo destas páginas não pede fé cega, mas sim experimentação consciente. Você descobrirá que existem estados de consciência capazes de transformar completamente sua vida. Ao aprender a usar corretamente o sono, a oração e o sentimento, perceberá que a mudança externa não exige esforço físico desmedido, mas sim uma reorientação interior. Imagine, por um instante, que sua vida atual seja como reflexo de um espelho. Se deseja alterar a imagem refletida, não adianta lutar contra o espelho. É preciso modificar a forma que está diante dele. Assim também ocorre com a realidade. O mundo externo é reflexo do interno. A lei que guia este livro é universal e impessoal. Ela não distingue ricos de pobres, cultos de ignorantes, religiosos de céticos. Funciona para todos, da mesma forma que a gravidade não escolhe a quem atrair. O que muda são os resultados. Quem a utiliza conscientemente colhe frutos de liberdade e abundância. Quem a ignora, permanece preso ao acaso e às circunstâncias. A jornada que começa aqui é, portanto, um retorno ao poder criador original. Um reencontro com a chama divina que habita em cada ser humano. Mais do que conceitos, este livro oferece ferramentas práticas para que você assuma, de forma responsável, a autoria do próprio destino. Ao finalizar a leitura, você não será mais o mesmo. Terá em suas mãos uma chave que abre portas antes consideradas intransponíveis. E se tiver coragem de aplicar o que aprender, descobrirá que a realidade é maleável, mudável e obediente à sua imaginação disciplinada. Convido você a seguir adiante com o espírito aberto e curioso. Teste cada ideia, pratique cada exercício e verá que esta lei não é apenas uma possibilidade, ela é a própria estrutura da vida. Bem-vindo à jornada da imaginação consciente. A lei e seu funcionamento. Toda a vida humana é regida por leis invisíveis. Algumas delas conhecemos bem. A gravidade, por exemplo, atua sem depender de nossa crença ou conhecimento. Outras, porém, permanecem ocultas, apesar de determinarem cada detalhe da nossa existência. Entre essas leis está a lei da imaginação, a mais poderosa de todas, pois dela depende a forma como experienciamos a realidade. Essa lei pode ser resumida de maneira simples. Tudo que o homem imagina ser, ele se torna. A consciência é a única realidade. O que chamamos de mundo externo é apenas o reflexo de estados internos da mente. Pensamentos, crenças e imagens repetidas se condensam até se manifestarem como fatos concretos. Observe sua própria vida. Quantas situações que hoje você vive foram antes concebidas, ainda que inconscientemente, como uma ideia, uma preocupação, um desejo ou um medo. Nada chega ao palco da experiência humana sem antes nascer nos bastidores da mente. A imaginação é o útero invisível onde a realidade é gerada. Muitos acreditam que a vida é guiada pelo acaso, pela sorte ou pela vontade de forças externas. No entanto, essa crença apenas reforça a sensação de impotência. A verdade é que o homem é criador, não criatura do destino.
Ele se move constantemente entre estados de consciência, e cada estado traz consigo circunstâncias correspondentes. Quando alguém assume interiormente a imagem de saúde, prosperidade ou liberdade, esse estado atrai eventos que confirmam tal imagem. Da mesma forma, se o indivíduo mantém sentimentos de fracasso, limitação ou carência, tais condições inevitavelmente se materializam. A lei é impessoal, não julga, não pune, não recompensa. Apenas reflete, como um espelho fiel, aquilo que alimentamos em nossa imaginação. Talvez você se pergunte, se essa lei sempre esteve em ação, por que não percebi antes? A resposta é simples, porque fomos condicionados a olhar apenas para os efeitos, não para as causas. Crescemos acreditando que o mundo externo determina quem somos, quando, na verdade, é exatamente o contrário. A realidade externa é consequência, não causa. Aprender a usar essa lei conscientemente significa assumir a posição de autor da própria vida. Isso não exige esforço físico desmedido, mas sim disciplina mental. O que cria não é a luta externa, mas a imagem interna sustentada com convicção. Neville Goddard costumava dizer: não aceite o mundo como ele é, a menos que o mundo que você vê seja exatamente aquilo que deseja. Essa é a essência do ensinamento. Jamais se conforme com a realidade presente se ela não estiver em harmonia com seu ideal. Em vez disso, volte-se para dentro, assuma mentalmente a condição desejada e viva-a na imaginação até que se torne natural. Não é necessário saber como mudança ocorrerá. O como pertence à lei. A sua única tarefa é definir o que, ou seja, o estado desejado, e habitá-lo interiormente com fé e persistência. A imaginação fará o restante, atraindo pessoas, circunstâncias e oportunidades adequadas para tornar visível aquilo que foi concebido no invisível. A prática diária dessa lei transforma completamente a visão que temos da vida. Deixa-se de ser vítima dos acontecimentos para se tornar criador consciente. Descobre-se que a mente é um campo fértil e que cada imagem cultivada é uma semente destinada a frutificar. Compreender a lei é o primeiro passo. O próximo é aplicá-la. Nos capítulos seguintes, exploraremos ferramentas específicas, como o sono, a oração e o sentimento, que permitem colocar essa verdade em ação. A partir deste momento, você tem diante de si a escolha: permanecer refém das circunstâncias ou assumir, de forma consciente, o papel de criador. O sono. Entre todos os estados da vida, o sono ocupa um lugar especial. É nele que a mente consciente se recolhe e o subconsciente assume o comando. O que pensamos e sentimos antes de adormecer dessas profundezas do ser se imprime no subconsciente, que, por sua vez, molda silenciosamente o destino. Poucos percebem o poder desse momento. A maioria adormece revendo preocupações, ressentimentos ou lembranças amargas do dia. Com isso, semeia no subconsciente imagens negativas que se manifestarão inevitavelmente na experiência. É como plantar sementes de espinho, esperar colher flores. Se desejamos transformar a vida, precisamos aprender a usar o sono de forma criadora. A regra é simples. A condição assumida antes de dormir é a que o subconsciente aceita como verdadeira. Por isso, o instante em que estamos prestes a adormecer é o mais fértil para a imaginação. Ao deitar-se, não permita que pensamentos aleatórios ou memórias desagradáveis dominem sua mente. Em vez disso, escolha deliberadamente uma cena que represente o cumprimento do seu desejo. Veja-se já possuindo o que deseja, já vivendo a realidade almejada. Não como algo distante, mas como algo presente, concluído, real. Imagine, por exemplo, que deseja prosperidade. Ao se deitar, visualize-se recebendo o que deseja, agradecendo, celebrando. Sinta a alegria e a gratidão como se fosse agora. Permaneça nesse estado até que o sono leve suavemente. Assim, a cena escolhida penetrará no subconsciente como um comando criador. Neville ensinava que o sono é o portão para o céu, pois é nele que cruzamos a mente consciente para o reino onde todas as coisas são moldadas. A chave é simples, mas exige prática: assumir o sentimento do desejo realizado antes de adormecer. Não é necessário esforço excessivo. Não se trata de forçar imagens, mas de aceitar mentalmente a condição desejada como natural. Quanto mais relaxado estiver, mais fácil será sustentar a cena escolhida. Se a mente divagar, volte suavemente ao quadro ideal.
A persistência diária transforma esse hábito em um poderoso instrumento de criação. Com o tempo, você perceberá que o sono, antes visto apenas como descanso físico, se torna uma oficina silenciosa onde o destino é modelado. O que hoje parece impossível começa a encontrar caminhos inesperados para se realizar, porque o subconsciente, uma vez impregnado, move todas as forças necessárias para manifestar que lhe foi entregue. Ao compreender isso, você deixa de adormecer como vítima da circunstância, se passa a dormir como criador consciente. Cada noite se torna uma oportunidade de semear no campo invisível da mente a realidade que deseja colher. Use o sono como aliado. Escolha, a cada noite, adormecer em um estado de plenitude, gratidão e realização. Assim, acordará em um mundo cada vez mais alinhado com os seus sonhos. A oração. A oração é, talvez, uma das práticas mais mal compreendidas da vida espiritual. Muitos a reduzem a palavras ditas mecanicamente ou a súplicas dirigidas a um Deus distante, esperando que uma vontade externa decida se seus pedidos serão atendidos. No entanto, a verdadeira oração não é rogar nem implorar. A oração é o assumir interior do estado desejado. Orar é viver, em imaginação e sentimento, a realidade que se deseja experimentar. É aceitar como verdadeiro, aqui e agora, aquilo que se pede. Não há distância entre o pedido e a realização. Quando oramos corretamente, já nos sentimos na posse do que desejamos. Essa verdade transforma completamente a visão comum da oração. Ela não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus, mas sim o meio pelo qual nos alinhamos com a lei criadora. Deus se manifesta na consciência do homem. Assim, quando aceitamos mentalmente um estado como real, estamos em oração. Neville Goddard dizia que a oração é a arte de assumir o sentimento do desejo realizado. Isso significa que a eficácia da oração não está nas palavras, mas na intensidade da aceitação interior. É possível repetir frases durante horas sem resultado algum, e, ao mesmo tempo, uma breve experiência de sentir-se já no estado desejado pode transformar radicalmente a vida. Ao orar, não descreve o problema nem reforça a falta. Aponte sua imaginação para o resultado concluído. Se busca cura, veja-se saudável. Se busca reconciliação, veja-se em harmonia. Se busca prosperidade, veja-se abundante. Mais importante do que a cena visualizada é o sentimento que a acompanha. O que move a oração é a emoção de já ser aquilo que se deseja. Talvez pareça, no início, que você está apenas fazendo de conta. Mas a imaginação, quando sustentada, se converte em convicção e o subconsciente aceita como real aquilo que você insiste em sentir como real. Aos poucos, o mundo externo se reorganiza para refletir essa nova crença. A oração eficaz é sempre acompanhada de paz interior. Quando realmente assumimos o estado desejado, cessa a ansiedade, pois não há mais sensação de distância entre nós e o que buscamos. É como se uma certeza silenciosa tomasse conta do coração, substituindo a dúvida pela confiança. Use a oração diariamente, não apenas em momentos de necessidade. Faça dela um hábito de alinhamento com o ideal de vida que deseja manifestar. Antes de dormir, em momento de silêncio ou mesmo no meio das atividades, recolha-se por instantes a cena desejada e viva-a em sua imaginação. Lembre-se, orar é criar. Não é pedir, mas aceitar. Não é esperar, mas assumir. A oração transforma porque, ao praticá-la corretamente, você se torna aquilo que deseja ser. O sentimento. Se a imaginação é a semente, o sentimento é a seiva que dá vida à criação. Sem sentimento, nenhuma ideia se fixa no subconsciente. Ela permanece como pensamento passageiro, sem poder de manifestação. Por isso, o sentimento é o segredo. O universo não responde a palavras soltas, mas ao tom emocional que carregam. Você pode repetir afirmações diariamente, mas se por trás delas houver dúvida, medo ou ansiedade, o que será gravado no subconsciente não é a frase, mas a emoção que a acompanha. É sempre o sentimento que molda a realidade. Imagine alguém que diz, eu sou próspero, mas, ao mesmo tempo, sente medo constante de não ter o suficiente. A afirmação verbal será anulada pela emoção predominante. Já aquele que, mesmo sem palavras, se sente em estado de abundância, irradiando confiança e gratidão, verá a prosperidade se refletir em sua vida. A chave está em aprender a induzir deliberadamente o sentimento correspondente ao desejo realizado.
Isso significa viver, por dentro, a emoção que se teria se desejo já fosse um fato consumado. Se busca saúde, sinta o alívio e a alegria de estar curado. Se busca amor, sinta a segurança e a felicidade de estar plenamente correspondido. No início, pode parecer artificial. Afinal, como sentir algo que ainda não aconteceu no mundo externo? Mas é justamente isso que distingue o Criador consciente. Ele não espera as circunstâncias mudarem para então sentir. Ele sente primeiro, e as circunstâncias mudam em resposta. O sentimento deve ser cultivado com suavidade, sem esforço excessivo. Não é preciso se forçar a uma euforia irreal. O que importa é a naturalidade. Permita-se habitar o estado desejado de modo simples, como quem veste uma roupa nova e vai se acostumando a ela. Com a repetição, esse estado se torna familiar e o subconsciente o aceita como verdade. Neville ensinava que sentir é o único meio de se tornar aquilo que você deseja ser. Isso significa que não basta imaginar uma cena, é preciso sentir a realidade dessa cena. Quando emoção e imaginação se unem, cria-se uma impressão profunda que inevitavelmente se manifestará no mundo físico. A vida inteira já prova essa lei. Pense nas vezes em que um medo persistente acabou se concretizando, ou em que uma esperança alegre abriu portas inesperadas. Em ambos os casos, foi o sentimento dominante que determinou o resultado. Portanto, se deseja transformar a vida, comece a transformar seus sentimentos. Não lute contra emoções negativas, mas substitua-as gradualmente por estados mais elevados. Use a imaginação para criar quadros mentais que despertem gratidão, paz, alegria e confiança. Com o tempo, esses sentimentos se tornam naturais e a realidade externa passa a refletir essa nova vibração interna. O sentimento é, enfim, o elo invisível entre o mundo interno e o mundo externo. Ele é o motor silencioso que move as engrenagens da criação. Aprender a senti-lo conscientemente é assumir, de uma vez por todas, o papel de criador da própria realidade. Chegamos ao fim desta jornada pelos ensinamentos de Neville Goddard. Vimos que a vida não é obra do acaso, mas o reflexo fiel de nossa imaginação, guiada pelo sono, pela oração, sobretudo, pelo sentimento. A lei é simples e imutável. O que assumimos como verdadeiro em nossa consciência se manifesta em nossa experiência. Agora você sabe que não há limites além daqueles que você mesmo sustenta. A cada dia, tem diante de si a escolha de permanecer preso às velhas imagens de fracasso e limitação, ou de criar, de forma consciente, a vida que deseja. Use o poder da imaginação antes de dormir. Ore assumindo o estado desejado como já realizado. Acima de tudo, cultive o sentimento correspondente ao seu ideal. Essas práticas, aplicadas com fé e persistência, transformam não apenas circunstâncias externas, mas o próprio modo de existir. Se este conteúdo ressoou com você, é porque, de alguma forma, já reconhece em si mesmo o Criador que sempre esteve aí. O próximo passo é aplicar. Experimente, pratique, permita-se viver como se já fosse aquilo que deseja ser. O universo responderá. E, antes de nos despedirmos, quero deixar um convite especial. Se você chegou até aqui, é sinal de que valoriza conhecimento transformador. Então, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal Áudios Livros Essenciais e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdos que podem expandir sua mente e mudar sua vida. Além disso, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Assim, você não apenas fortalece nossa comunidade, mas também ajuda outras pessoas a terem acesso a esse conhecimento valioso. E se algo neste livro despertou um insight ou provocou uma reflexão em você, deixe nos comentários. Vou adorar saber a sua experiência. Lembre-se, o maior presente que podemos dar uns aos outros é o conhecimento capaz de libertar e transformar. Muito obrigado por ter ficado até o final. Agora, a lei está em suas mãos. Use-a, viva-a, torne-se o criador consciente da sua realidade.